Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo aqui do meu canal que eu vou responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá naquele vídeo de Maqui Fala, que eu pedi pra vocês me mandarem as dúvidas, sugestões e a opinião de vocês sobre alguns temas aqui do meu canal. E eu já começo esse vídeo agradecendo a todo mundo que dedicou um tempinho para me fazer uma pergunta, pelas sugestões e ideias que vocês fizeram. Fiquei muito feliz por toda essa interação e também já anotei todos os conselhos e dicas de vocês. Então bora pro que interessa. Vou responder todas as perguntas que me fizeram até o dia de hoje. Então já tô aqui com o meu tablet, sentada aqui na minha sala mesmo, vai ser um papo bem de amiga. Então vamos lá. A Thaís fez algumas perguntinhas. Já fez químicas no cabelo? Quais canais mais assiste no YouTube? Qual sua comida preferida? Como conheceu o seu marido? E como foi a decisão para casarem? Então, tá, eu já fiz químicas no cabelo, inclusive comecei bem cedo, lá com uns 14, 15 anos, e eu lembro até da minha mãe me falando que eu era muito nova, que eu ia me arrepender depois, me aconselhando a não fazer, mas naquela época eu entrei na onda lá das químicas alisantes, eu nem lembro qual que era o procedimento da época, se já era progressiva, selagem, botox, mas enfim, por alguns anos eu fui bem dependente desses processos químicos para alisar o cabelo. E também já fiz luzes, mechas, já fui um pouco mais loira, mais morena iluminada. Tem até um restinho, ó, de luzes aqui nas pontas do meu cabelo. Mas já faz pelo menos uns 2 anos que eu não mexo no meu cabelo, que eu não faço mais nada, nenhum processo químico. Me arrependi super de ter feito as progressivas e as selagens. Com certeza mudaram muito a estrutura dos meus fios hoje, mas eu adoro mudanças, então as luzes e as mechas que eu já fiz, mais velha e mais consciente das minhas decisões, eu não me arrependo, inclusive tô bem afim de dar uma mudada, talvez fazer um moreno iluminado de novo, quem sabe? Quais canais eu mais assisto no YouTube? Atualmente eu tenho assistido canais mais voltados para esses temas que eu abordo aqui com vocês. Então, vida saudável, vlogs, rotina. Vou falar 5 que eu mais tenho assistido. Os vlogs da Nina Secrets, Luísa Rossi, Audrey Bernini, Miho Bach e Vanessa Lino. Qual a sua comida preferida? Então, sabe que eu não consigo pensar assim em nenhum prato específico? Mas eu amo frutos do mar. Então, pratos com peixe, salmão, bacalhoada, camarão são os meus preferidos, são sempre as minhas principais escolhas quando eu vou comer fora. Adoro frutos do mar. Mas eu também amo de paixão feijoada. Tenho até uma memória afetiva com feijoada e eu não sei explicar porque eu não tenho assim nenhuma lembrança especial, mas é uma comida, assim, muito confortante pra mim. Então, gosto muito de feijoada também. E como eu conheci o meu marido? Nós nos conhecemos faz tempo, viu? Agora, em setembro, vai fazer 11 anos que nós estamos juntos. E a gente se conheceu, eu acho que foi através de colegas em comum. Na época, eu morava numa cidade, ele morava em outra, então tinha aí uma distância, sei lá, de uns 40 quilômetros entre a gente, mas por incrível que pareça, a gente tinha um ciclo social em comum. Então, às vezes a gente se encontrava em festinhas, em balada, e foi assim que a gente se conheceu. E a primeira vez que a gente ficou foi numa balada aqui na cidade de Indaiatuba, que é onde a gente mora hoje. Como foi a decisão para o casamento? Na verdade, a gente não teve, assim, nenhuma conversa, a gente não sentou pra decidir sobre isso. Acho que da mesma forma que a gente foi amadurecendo, o nosso relacionamento também foi ficando mais sólido. Fomos dando passos, né, tanto pessoais, individuais, como em casal. E aí, com 7 anos de namoro, o Thiago me pediu em casamento, foi um pedido super bonito, especial. E aí as coisas foram acontecendo, assim, de forma muito natural, tranquila. Acho que a gente foi sentindo mesmo que era hora de dar um passo a mais. Então, realmente foi de maneira, assim, muito natural. A Sandra fez 2 perguntas. Você tem alguma formação acadêmica? Você sempre buscou ter uma vida saudável? Ou teve fases de sua vida que não ligava para isso? Eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, me formei em 2015 e não segui carreira. E se eu sempre busquei ter uma vida saudável? Assim, desde criança, os meus pais sempre nos incentivaram, né, eu e meu irmão,
a praticar alguma atividade física. Então, meu irmão já pequenininho jogava futebol. Com 3 anos eles me colocaram para fazer balé. Devo ter feito por uns 3, 4 anos, não lembro direito. Depois eu fiz ginástica olímpica por alguns anos também. E aí lá na adolescência, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu resolvi fazer musculação para ganhar um pouco de massa, para dar uma encorpadinha, porque eu era bem magrinha. E desde então que eu tô nesse mundo aí de academia, de exercícios físicos. Então, assim, eu não consigo lembrar da minha vida sem praticar alguma atividade física. Agora, a parte de alimentação, não, nem sempre foi assim. Na verdade, eu não era muito preocupada com essa questão. Sempre comi de tudo, bebia refrigerante, comia doces, principalmente na época acadêmica. Quem faz ou já fez faculdade vai me entender. Eu tive uma rotina bem corrida, porque eu morava numa cidade, trabalhava em outra e fazia faculdade em outra cidade. Então, eu passava, assim, praticamente o dia todo fora de casa, voltava 11, 11h30. Então, comia qualquer coisa, coisas mais fáceis, não tinha nenhum tipo de preocupação em relação à alimentação. Eu acho que eu comecei a mudar depois que eu terminei a faculdade mesmo, que aí eu tive mais tempo em casa, comecei a ficar mais interessada em preparar as minhas próprias refeições, comecei a aprender também a cozinhar sozinha. Então, eu lembro que foi mais ou menos nessa época que iniciou aí a minha vida saudável. Mas claro que foi assim de forma muito gradual e naturalmente. Já devo ter comentado aqui em algum vídeo com vocês que eu tenho histórico na família de colesterol alto. A minha mãe tem colesterol alto, ela toma medicamento, então os meus exames sempre dão alterados. E aí, há uns 3 anos atrás, que foi o auge, assim, do meu colesterol alto, e aí a médica até pensou na possibilidade de entrar com medicamento. Então, eu também vejo esse momento como decisivo na minha mudança de hábitos alimentares. Comecei a me cuidar mais e ficar até mais regrada com a alimentação. E depois de todos esses anos, hoje acabou virando um estilo de vida mesmo. Tô vendo aqui a pergunta da Kellen. Muitas de vocês me mandaram rumo aos 1000 inscritos, né? Que no vídeo de Maqui Fala, eu falei pra vocês que eu tô perto aí de bater 1000 inscritos. Tô super ansiosa por esse momento, então obrigada por todo o apoio que vocês me deram nesse vídeo também, falando que logo vou bater os 1000 inscritos e que acreditam aí no meu crescimento aqui no YouTube. Como você e seu marido se conheceram? Então essa eu já respondi. Tem mais irmãos? Tenho um irmão, 2 anos mais velho que eu. Sempre teve esse estilo de vida saudável? Acho que eu também já falei um pouquinho sobre isso agora, né? Sempre trabalhou com moda ou teve uma transição de carreira? Então, vou responder essa última pergunta e vou falar um pouquinho aí sobre a minha vida profissional. Não, eu nunca tinha trabalhado com moda. Faz 2 anos, um pouco mais de 2 anos que eu tenho a loja. E aí, como eu falei pra vocês, eu sou formada em Direito, né? A minha primeira experiência profissional desde a faculdade foi como estagiária na área. Eu fiz por quase 3 anos estágio no jurídico de uma empresa. E aí, eu terminei a faculdade, prestei OAB, acho que eu fiz umas 2 vezes a prova. Não passei, assim, eu lembro que por muito pouquinho. Eu não tava trabalhando, eu já tinha me desligado, né, do estágio de Direito e eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar na parte administrativa mesmo. Depois, sei lá, de uns 2 anos que eu terminei a faculdade, eu fiz um curso técnico de RH, que era uma área que eu gostava bastante e que tinha um pouco a ver, né, ali com a parte de direito trabalhista. Então, eu comecei a trabalhar nessa área de recursos humanos. E aí, em 2019, que eu já estava casada, né, já estava morando aqui em Indaiatuba com o Thiago, que é aí que nós tomamos a decisão de abrir a Aurora. Tem até uma pergunta sobre a loja, aí mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre a vida de empreendedora e um pouquinho sobre a loja. Mas então, resumidamente, essa foi a minha transição de carreira. Fiz estágio em Direito, trabalhei na área de recursos humanos e depois abri a loja, então faz uns 2 anos e meio que eu tô nessa área da moda. A Bruna perguntou: qual a sua idade, onde mora, como você e seu marido se conheceram, pretende ter filhos? E você já fez alguma faculdade? Se sim, o quê? Bru, eu tenho 29 anos, eu moro em Indaiatuba, no interior de São Paulo, fica do ladinho de Campinas. Como eu conheci o Thiago, eu já respondi, vocês têm bastante curiosidade sobre esse assunto, né? Já falei pra ele que em breve ele vai ter que gravar um vídeo comigo pra gente contar um pouquinho da nossa história. Porque 11 anos de relacionamento tem coisa pra contar, né? E pretende ter filhos?
sim, nós pretendemos ter filhos, aumentar a nossa família, porém, atualmente nós temos outros planos prioritários, então os filhos vão ficar aí para daqui a alguns anos. E sobre a faculdade eu já respondi também. A Regiane perguntou, onde vocês adotaram a Olivia? Alguma ONG? Para quem não sabe, essa é a Olivia, minha companheirinha. E Rê, nós não adotamos a Olivia através de ONG. No ano passado, quando nós decidimos adotar um cachorrinho, a gente até entrou em contato com algumas ONGs. Acho até que ficamos na lista de espera de 2 ONGs, mas daí, no meio aí do processo, eu encontrei o anúncio da Olivia e dos irmãozinhos dela, acho que foi no Facebook, através de uma protetora independente lá de Campinas. E aí entrei em contato com ela, conversei com ela, e aí nós fomos buscar a Olivia lá em Campinas. Na verdade, nós não fomos buscar a Olivia, né? A gente foi mesmo pra ver, né? Ela e os irmãozinhos dela, a gente ia decidir na hora qual que a gente ia pegar, mas a gente também não tinha muita preferência. Mas, quando a gente chegou lá, era lá na casa da família mesmo que a Olivia tava, né? E essa protetora, ela tava ajudando a família, né? Não só com o processo de adoção, mas também com as vacinas, com o veterinário. E aí era no dia que ela foi para aplicar a 2ª dose do vermífugo nos cachorrinhos, nos filhotinhos. Então o Thiago tava ajudando ali, pegando um por um e dando para ela aplicar o remedinho. Na hora da Olivia, gente, a protetora aplicou lá o vermífugo e deu pra mim, pra eu pegar no colo. A hora que eu peguei a Olivia no colo, gente, ela se aconchegou no meu colo de um jeito, desse jeitinho que ela tá aqui, ó, toda enroladinha, só que no meu colo. E aí foi nesse momento que a gente decidiu que era ela. Então, na verdade, foi a Olivia que escolheu a nossa família. E a Regiane também perguntou com que eu trabalhava antes da minha loja, né? Então, também já respondi essa. A Letícia mandou. Queria saber... Gente, do nada, esse barulho de brincadeira aqui na rua. Acho que vai atrapalhar o vídeo, né? Vou esperar um pouquinho. Então, a Letícia mandou. Queria saber sobre sua loja. Como foi a ideia de empreender sozinha e tudo mais? Então, Lê, pra ser bem sincera, essa ideia de empreender não partiu de mim. Eu nunca tive o sonho de ter um negócio próprio. Na verdade, esse desejo sempre foi do Thiago. Desde sempre, assim, desde que a gente se conheceu, há 10, 11 anos atrás, ele já falava pra mim que ele tinha vontade de empreender, de ter o próprio negócio, e ele sempre foi muito interessado no assunto, então ele estudou, assim, várias possibilidades de negócios. Teve uma época que a gente tava focado em outros planos, então esse assunto ficou um pouquinho abafado entre a gente. E aí, depois que a gente casou, que nós viemos morar juntos, que daí já tava tudo mais estabilizado, mais tranquilo, essa vontade dele voltou à tona. E aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de iniciar um projeto aí mais voltado para a moda feminina. E aí, coincidência ou não, ou coisa do destino, na época eu tava trabalhando na área de RH, né, numa empresa, eu fui fazer uma viagem a trabalho, e aí lá na empresa que eu tava, do lado, encostado, assim, com o escritório, tem até hoje, né? Uma fábrica de roupas. E aí eu peguei o contato, trouxe pro Thiago, a gente foi pesquisar mais a fundo, entramos em contato com a empresa, marcamos uma visita. Fomos até a fábrica, nós dois, num final de semana, e a gente teve aquele start de que, cara, tem tudo pra dar certo. Porque a gente gostou muito da proposta do fornecedor, tinha muito a ver com o que a gente tava buscando pra loja. Eu comecei a ficar mais interessada no assunto também. E aí foi assim que nós decidimos. A Aurora nasceu em 2019. Foi 2019? Não, a Aurora nasceu em 2020. E aí, desde então, que estou nesse mundo do empreendedorismo. E sobre a Aurora, para quem não sabe, eu não tenho loja física, eu não tenho um espaço físico. É só e-commerce mesmo, e eu trabalho com atendimento personalizado aqui em Indaiatuba e em algumas cidades aqui da região. Assim que a gente começou com a loja, uns 2 meses depois veio a pandemia, então fechou tudo. A gente ficou até um pouco limitado em relação a expandir, né, o negócio, mas aí funcionou super bem dessa forma com atendimento personalizado.
porque tava todo mundo em casa, sem sair, e aí tudo foi encaminhando para esse desfecho. Então, resumidamente, essa é a história aí do início da Aurora. A Jéssica perguntou: sempre teve esse estilo de vida, de treino e alimentação? E como faz para não procrastinar? Então, Jé, já respondi essa, né? Não foi sempre assim sobre o meu estilo de vida saudável e como eu faço para não procrastinar. Uma coisa que funciona super bem pra mim, que inclusive eu comentei com vocês no último vídeo de rotina, é usar o checklist para as minhas tarefas e ações do dia ou da semana. E aí, por menor que seja a tarefa, eu gosto de incluir nesse checklist, porque eu sei que dessa forma eu vou me comprometer em concluir essa ação. E assim, gente, isso serve tanto para coisas pequenas como para tarefas também mais difíceis. Seja mandar um e-mail no trabalho, ou então começar a academia, mudar a alimentação. Tenho até um exemplo aqui de procrastinação que aconteceu bem recente comigo. Eu tenho uma certa dificuldade em responder o WhatsApp. Parece uma coisa boba, né? Só responder o WhatsApp. Mas eu sempre fico deixando para depois. Então, há umas 2 semanas atrás, eu tinha 2 conversas no WhatsApp que estavam pendentes, que eu precisava dar um retorno, uma resposta, e eu ficava nessa. Ai, mais tarde eu respondo. Ai, porque eu tô sem tempo agora, depois eu respondo. Ai, amanhã eu vejo se dá tempo, daí eu dou um retorno. E nessa eu fui postergando, passou 15 dias, e inclusive uma dessas pessoas, né, que estavam esperando minha resposta, ficou me cobrando ao longo desse período, e eu deixando pra depois, e sofrendo com isso, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso responder. Mas procrastinei total. Enquanto eu não coloquei na minha agenda das tarefas que eu tinha ali para fazer no dia, não anotei, responder fulano e ciclano, eu não fiz. Então eu precisei materializar essa tarefa, incluir ali na minha rotina do dia, coloquei como prioridade. E assim, dá até vergonha em falar isso, mas eu não levei, gente, 10 minutos para responder essas 2 pessoas e concluir ali o que eu precisava. Então, para mim, o checklist é uma ótima ferramenta para eu me comprometer em cumprir ali todos os meus objetivos do dia e não procrastinar. A Ellen mandou: diga 3 canais que você curte. Já falei 5, né, lá no começo, mas eu vou falar o meu top 3 do momento. Nina Secrets, gente, acompanho ela desde quando ela começou. Muito tempo atrás, então sou fã até hoje. Audrey Bernini e Luísa Rossi. A Val perguntou: Gi, quem foi tua inspiração para ter um canal? E eu já vou linkar com a pergunta da Natália, que foi: em quem você se inspira no YouTube? Então, meninas, eu acho que eu não tive assim só uma inspiração. Eu consumo YouTube há mais de 10 anos. Sempre gostei muito dessa plataforma. E ao longo desse tempo, acompanhei várias pessoas, vários youtubers, dependendo aí da fase que eu tava, curtia mais um estilo de vídeo, depois outro. Então, eu acho que todas essas pessoas que eu já acompanhei nesses 10 anos, de alguma forma, serviram como inspiração para eu criar o meu canal. Mas claro que as meninas que eu já até mencionei aqui nesse vídeo, com certeza, sim, são grandes inspirações para mim. Admiro o trabalho e a dedicação delas com o YouTube e até hoje, né, para continuar aqui postando os conteúdos, me inspiro em todos esses canais que eu assisto atualmente. Para finalizar esse vídeo, vamos de última pergunta, e foi a do Danilo. O que mais te motiva a produzir conteúdos para o YouTube? E, gente, eu vou pro clichêzão mesmo, não tem como fugir disso. A primeira coisa que me vem aqui na cabeça quando eu penso em motivação para continuar postando os vídeos, em criar os conteúdos, são vocês. Vocês que comentam, que interagem comigo, que falam que estão se inspirando de alguma forma nos vídeos que eu tô postando aqui, principalmente os de rotina saudável, né? Adoro receber comentários de vocês falando que reproduziram alguma receitinha que eu passei aqui, ou que mudaram o mínimo, uma coisinha pequena ali do hábito, sabe? Porque se inspiraram e se sentiram motivados com o conteúdo que eu compartilhei. Então, realmente não tem como pensar em outra coisa a não ser isso. E esse sempre foi o meu objetivo principal aqui do YouTube, mostrar um pouquinho da minha rotina saudável, do meu estilo de vida, com a intenção mesmo de inspirar, de motivar as pessoas a
a se cuidarem mais da saúde. E eu acho que eu tenho cumprido muito bem com esse papel. Então, assim eu encerro esse vídeo. Adorei, viu, gente? Quero continuar abrindo as caixinhas para vocês sempre me mandarem as dúvidas. E acho que é uma forma bem legal da gente se conhecer melhor, né? De vocês conhecerem um pouquinho a mais sobre mim. E a gente fortificar ainda mais esse nosso relacionamento, que é muito especial para mim. Então, gente, muito obrigada por toda a interação de sempre, por todo o apoio. Vocês são demais. Um beijo especial e até o próximo vídeo.